A Austrália hoje é uma terra verdadeiramente selvagem. Povoada pelos seus primeiros habitantes humanos cerca de 60 mil anos atrás, é uma terra de costa pitoresca, deserto escaldante e florestas secas. A Austrália moderna é conhecida em todo o mundo por sua vida selvagem, perigosa e extremidades ambientais, mas os primeiros humanos na Austrália teriam encontrado um continente repleto de marsupiais bizarros e répteis gigantes. No entanto, essas pessoas se estabeleceram e prosperaram aqui, formando centenas de grupos e culturas distintas nos primeiros milhares de anos. Eventualmente, esses australianos nativos, os aborígenes australianos, começariam a se identificar como um único grupo por conta de sua história genética compartilhada e experiências, mas a história deles vai muito mais além. Hoje, vamos dar uma olhada em como era a vida desses primeiros seres humanos na Austrália, desde sua cultura e religião até o mundo em que viviam e como sobreviveram nele. Nosso foco principal será nos aborígenes australianos, mas também examinaremos as histórias do povo das Ilhas do Estreito de Torres, um grupo etnicamente distinto dos aborígenes australianos. Sente-se e relaxe enquanto te levamos em uma viagem no tempo para conhecer os primeiros povos a estabelecer uma vida e cultura na Austrália, os australianos indígenas. Os primeiros a pisar no continente australiano, os aborígenes, vieram do Sudeste Asiático continental durante a época Pleistocena, um período em que os Homo sapiens migraram de sua casa ancestral na África para as regiões mais amplas do planeta Terra. As extensões do Oceano Pacífico que separam a Austrália e o Sudeste Asiático eram muito mais rasas nessa época e podiam ser atravessadas com relativa facilidade antes que o fim da Era do Gelo fizesse os níveis de água subirem. Na verdade, Austrália e Nova Guiné eram uma vez um único continente, conhecido como Sahul. Os indígenas australianos se estabeleceram aqui com níveis baixos de água, mas ficaram presos quando estes subiram novamente. A viagem entre a Austrália e a Ásia tornou-se muito mais difícil, e os australianos indígenas tiveram liberdade para expandir e progredir nesta estranha nova fronteira. Quanto aos povos das Ilhas do Estreito de Torres, os povos melanesianos, atualmente nativos das Ilhas do Estreito de Torres, na costa norte de Queensland, sabe-se que eles migraram do arquipélago indonésio. Isso também remonta ao tempo do Sahul, quando algumas partes do leste da Indonésia ainda estavam conectadas à massa de terra principal, que também continha a Austrália. Eventualmente, essas pessoas se estabeleceriam nas Ilhas do Estreito de Torres e ficariam presas lá quando os níveis de água subissem novamente. Os ancestrais desses primeiros povos ainda vivem nas ilhas até hoje. Hoje, quase 1 milhão de povos da primeira nação vivem na Austrália e compõem cerca de 4% da população total do país. A maioria desses povos são aborígenes australianos e estão localizados principalmente nas áreas de Nova Gales do Sul e Queensland. A grande maioria dos australianos indígenas não vive nas regiões áridas e selvagens da Austrália, contrariamente às representações populares de sua cultura na mídia e na publicidade. Uma vez que os australianos indígenas estabeleceram suas linhagens e territórios nesta terra antiga, eles estavam livres para desenvolver suas culturas e religiões, que vieram com seus próprios mitos, lendas, rituais e tradições. Uma das maiores partes da cultura aborígene envolve a narração oral, passando lendas e contos através das gerações. Na verdade, algumas histórias que são passadas entre os australianos aborígenes, hoje, são consideradas milenares, passadas de geração em geração ao longo da história indígena.
Contam-se histórias de erupções vulcânicas, criaturas antigas e histórias há muito perdidas, muitas das quais podem ser rastreadas milênios atrás, nas profundezas do tempo. Isso se conecta com uma frase que você já pode estar familiarizado em relação à cultura aborígene, o tempo do sonho. Tempo do sonho se refere à sabedoria e histórias criadas há milhares de anos por alguns dos primeiros aborígenes australianos. Esses contos se referem à criação de todo o universo, como os humanos foram trazidos à existência e os detalhes mais sutis em torno de seu criador ou criadores espirituais. Esta é a base da religião aborígene, afirmando que os espíritos do tempo do sonho criaram todos os humanos e animais, ditaram como essas pessoas deveriam se comportar, guiaram-nas nas cerimônias de morte e na aquisição de comida e água, antes de desaparecerem na terra, tornando-se um com a terra, céu, árvores e clima. Algumas histórias do tempo do sonho se referem a esse espírito criacional como uma serpente gigante retratada em coloridas artes rupestres aborígenes por todo o país. Outras histórias incluem criaturas mitológicas australianas que agora seriam referidas como criptídeos, como o Yowie, semelhante ao Bigfoot, e o estranho aquático Bonipo. O tempo do sonho e a religião aborígene mais ampla também se ligam a cerimônias e eventos em todo o país. Isso pode ser tão simples quanto sentar-se ao redor de uma fogueira e recontar histórias do tempo do sonho para passá-las para a próxima geração de australianos aborígenes. Mas muitas formas diferentes são praticadas. Danças, canções, a criação de trajes e arte, ritos de passagem para jovens aborígenes e eventos especiais para nascimentos e mortes são todos comuns. A arte aborígene é talvez a forma mais reconhecida de arte australiana, muitas vezes mostrando animais e pessoas com cores, linhas e pontos colocados de maneira intrincada. Durante cerimônias e rituais, a música é frequentemente tocada a partir de instrumentos tradicionais aborígenes, incluindo o didgeridoo, clapsticks e chocalhos de sementes especialmente feitos. A comida também desempenha um grande papel nessas cerimônias e geralmente envolve a carne de animais nativos comuns da Austrália, como emus e cangurus. Os habitantes das ilhas do Estreito de Torres são conhecidos por terem mais influência dos costumes papuanos, juntamente com as tradições austronésias vistas em toda a Oceania. Os povos nativos das ilhas do Estreito de Torres vivem estilos de vida agrícolas, continuando a participar também da caça e coleta tradicionais. No passado, essas pessoas caçavam do oceano, capturando e consumindo tartarugas, peixes, mariscos e até mamíferos marinhos, como o dugongo. Esses alimentos eram complementados com espécies de frutas selvagens nativas das ilhas, e tais caçadas continuam nos dias modernos como uma maneira de manter as tradições vivas. O povo das ilhas do Estreito de Torres também tem suas próprias tradições orais, semelhantes às dos aborígenes, passadas de geração em geração em eventos culturais. Suas histórias tendem a se concentrar mais no mar e no céu e contam contos de como eles vieram a ser. Como os aborígenes, muitas dessas histórias são expressas através de canções e danças, com trajes e músicas tradicionais desempenhando um papel enorme. Esses trajes consistem em cocares elaborados e máscaras faciais, às vezes construídas a partir das conchas de tartarugas, conhecidas por representar certos personagens ou conceitos em suas histórias e mitologias. Quando os primeiros australianos chegaram ao continente, eles devem ter se deparado com algumas das visões mais peculiares e impressionantes do mundo do Pleistoceno, as bestas megafauna que agora estão ausentes do nosso mundo. Embora a paisagem e a geografia da Austrália devessem ter espelhado de perto
O que se vê no continente hoje, criaturas estranhas que agora estão extintas como resultado da atividade humana e das mudanças climáticas, teriam prosperado nesta terra quando os povos antigos chegaram pela primeira vez. Alguns dos animais megafauna extintos mais reconhecíveis da Austrália eram, sem surpresa, os marsupiais, parentes dos cangurus e wombats vivos que existem no país hoje. Certamente, os aborígenes antigos teriam ficado chocados com a visão do Procopteron golia, a maior espécie conhecida de canguru que existiu. Com 3 metros de altura e 230 quilogramas, este gigante tinha um rosto muito mais curto do que as espécies de cangurus vivos e acredita-se que caminhava em passos, muito parecido com uma pessoa, ao invés de saltos, como os cangurus existentes. Deprotodon optatum, um parente distante dos wombats, do tamanho de um hipopótamo moderno, também teria vivido em grande número nas florestas e planícies da Austrália nessa época. Este foi o maior marsupial que já existiu e pode ter sido caçado pelos primeiros humanos que chegaram à Austrália. Seu parente próximo, Palorchestes azael, era ainda mais estranho. Frequentemente referido como uma anta marsupial, ele possuía uma pequena protuberância, semelhante a uma tromba em seu focinho, e enormes garras para puxar os galhos. Nas alturas desses galhos vivia um dos animais mais perigosos da antiga Austrália, Thylacoleo carnifex, também conhecido como o leão marsupial. Com dentes semelhantes a lâminas e garras retráteis nos polegares, acredita-se que este predador saltava sobre suas presas a partir dos galhos das árvores. Os desavisados colonos aborígenes podem de fato ter estado no cardápio deste predador. Além disso, a Austrália também era lar de enormes mamíferos monotremados nesta época. Murray glossus, por exemplo, era um equidna colossal, com mais de 1 metro de comprimento, que teria sido uma visão particularmente bizarra para uma pessoa dos dias atuais. Não eram apenas os mamíferos que teriam chocado os antigos australianos ao chegarem no continente pela primeira vez. As aves aqui também eram enormes. A Austrália moderna é lar da segunda e terceira maiores espécies vivas de aves, o emu e seu parente próximo, o casuar do sul, respectivamente. Mas no Pleistoceno, as aves ficaram ainda maiores. A maior espécie encontrada pelos humanos teria sido a Canuornis newtoni, ou Mihirung, aproximadamente do mesmo tamanho que uma avestruz. A última de sua espécie em uma árvore genealógica de aves ainda maiores, Geniornis, provavelmente era herbívora, vagando pelas florestas e planícies desta terra antiga até aproximadamente 50 mil anos atrás. Bem acima, teriam circulado gigantes aves de rapina, como Adinotoviates gaffi, uma enorme espécie de rapinante que se acredita ser uma águia. Com uma possível envergadura de mais de 3 metros, este predador aéreo teria sido capaz de agarrar animais tão grandes quanto cangurus, levando-os para o seu ninho. A Austrália também foi um dos últimos redutos dos gigantescos répteis, alguns dos quais poderiam facilmente ter sido confundidos como resquícios dos dias dos dinossauros. O mais famoso destes é o Varanus priscus, também conhecido pelo seu antigo nome de gênero Megalania. Este era potencialmente um lagarto monitor de 7 metros de comprimento, um parente do dragão de Komodo, um animal que também costumava viver na Austrália. Se os humanos encontrassem tal animal, é muito provável que eles estivessem no menu. Em outros lugares, nos pontos de água das terras áridas da Austrália, vivia o Wonambi, uma cobra predadora de emboscada de 6 metros de comprimento. Este réptil era uma constrição não venenosa, estrangulando a vida de sua presa, em vez de confiar em uma mordida mortal. Embora o Wonambi fosse a mais famosa das antigas cobras australianas, não era a maior. Esse título vai para Liasis, uma constrição
que poderia crescer até impressionantes 10 metros de comprimento. Quincana é um dos répteis mais infames que viveram na antiga Austrália. Um crocodilo semiterrestre de 5 a 7 metros de comprimento, com pernas longas posicionadas sob seu corpo, para permitir que ele persiga comida em terra. Também estavam presentes aqui tartarugas gigantes, como a mielânia, capazes de crescer quase 3 metros de comprimento. Esses animais eram famosos pelos chifres em suas cabeças, que certamente pareceriam formidáveis em vida. Há um forte argumento para sugerir que os animais megafaunais extintos da antiga Austrália formam a base das criaturas gigantes discutidas nas histórias do Dreamtime aborígene. O parente gigante do wombat, Diprotodon, por exemplo, foi sugerido para se equiparar a uma criatura da lenda do Dreamtime conhecida como Yamati, uma enorme besta quadrúpede. Considerando que algumas dessas histórias remontam a mais de 65 mil anos, as conexões são totalmente possíveis. Hoje, os povos indígenas existem na Austrália em mais de 500 grupos distintos, muitos dos quais têm sua própria língua e são culturalmente distintos de outros grupos. Todos esses povos podem rastrear suas árvores genealógicas até aqueles primeiros colonizadores da Austrália, as únicas pessoas a pisar no continente até a chegada dos colonizadores europeus no final dos 1700. A chegada de exploradores como James Cook, por exemplo, significou um desastre para os australianos indígenas. Por milênios, a terra deles era apenas isso, deles. Agora, no entanto, com essa nova invasão, seus estilos de vida estavam em risco. Posteriormente, o Império Britânico estabeleceria a Austrália como uma colônia penal, desconsiderando o modo de vida aborígene, uma vez que perceberam o quão diferente era do deles. Doenças para as quais os aborígenes australianos não eram imunes foram trazidas pelos europeus, que começaram a dizimar lentamente suas populações na forma de varíola e influenza. Após isso, ficou claro que, uma vez que os europeus decidiram que queriam a Austrália para terras agrícolas, eles não deixariam as populações nativas atrapalharem seus planos. Séculos de violência contra os povos indígenas se seguiram, onde aborígenes foram assassinados a sangue frio por colonos europeus, que desesperadamente retaliavam com guerrilha contra seus opressores. É um dos muitos capítulos trágicos da história causados pelo avanço implacável do colonialismo no século XVIII, e a cultura aborígene enfrentou quase aniquilação. Mas, gradualmente, essas práticas e cerimônias antigas estão sendo recuperadas e redescobertas. Milhares de importantes locais aborígenes podem ser encontrados apenas nas principais cidades da Austrália, que, se devidamente protegidos e estudados, podem ser vitais para ajudar os aborígenes modernos a identificar seus propósitos e papéis na vida antiga. As Ilhas do Estreito de Torres são hoje parte do estado australiano de Queensland, resultado de terem sido uma vez parte da mesma colônia britânica em tempos coloniais. A chegada dos colonos interrompeu significativamente os modos de vida dos habitantes das Ilhas do Estreito de Torres. Os colonizadores restringiriam a terra dos povos nativos, atribuindo-os a reservas, onde eles não poderiam se sustentar adequadamente. A pobreza se tornaria generalizada e a cultura tradicional de viver do mar não poderia ser amplamente praticada. Encontros violentos entre os europeus e os nativos também são conhecidos aqui, e o impacto da colonização nas Ilhas do Estreito de Torres ainda está fresco na memória dos descendentes dos nativos da ilha. As culturas indígenas têm sido uma grande parte da história australiana por milhares de anos e são uma grande parte de nossa história como espécie como um todo. Se isso for reconhecido no futuro, as culturas nativas da Austrália e das ilhas circundantes têm uma melhor chance de sobreviver,
esperançosamente sendo levadas adiante por muito tempo no futuro. Embora os efeitos do colonialismo ainda sejam altamente visíveis em todas as ex-colônias britânicas, é nossa esperança que nós, como espécie, possamos aprender com os erros do passado para garantir um mundo melhor para todos no futuro. Perder os contos míticos e as memórias geracionais da época pleistocena seria um desastre para o conhecimento humano, e testemunhar as culturas indígenas prosperando novamente seria realmente algo de que nos orgulharíamos como sociedade.